E qual é o primeiro ponto que eu preciso tocar com vocês para que a gente entenda o que é ofensividade, o que é uma equipe ofensiva, o que é atacar? Beleza? Eu preciso primeiro dar um referencial para vocês, que é um referencial que vocês aprenderam errado a vida inteira. Então, a referência de quem ataca, ou seja, a equipe que ela é ofensiva, é a equipe que tem bola. O momento do jogo em que eu estou ou que eu sou ofensivo é o momento que eu tenho bola. E o momento defensivo, ou seja, o momento onde eu estou marcando, é o momento onde eu não tenho bola. Mas, por Rafa, isso parece óbvio. Por que está falando sobre isso? Porque aqui já cai o primeiro paradigma, que é o seguinte. A gente ouve muito. A equipe marcou o adversário em seu campo de defesa. Ou então a equipe está com posse de bola no campo de defesa do adversário. Essa expressão por si só, ela traz um significado errôneo, ela traz um significado que não faz muito sentido. Então, se eu estou na saída de jogo, isso significa que eu estou no meu campo de defesa. Outra expressão que muita gente fala, né? A equipe saiu tocando desde a defesa. Essa expressão por si só não é uma expressão muito correta, digamos assim. Por quê? Porque ali, quando eu estou próximo da minha própria baliza, que eu estou fazendo uma saída de jogo, que significa primeira fase de construção, a gente vai ver isso lá na frente, eu já estou começando o meu ataque. Então ali inicia o meu ataque. Não é o meu campo de defesa. Ali é o início do meu campo de ataque. E o contrário também, se eu estou fazendo uma pressão no bloco bem alto no adversário, né, sufocando, marcando pressão, marcando alto, como muita gente fala, ali próximo da baliza do adversário, eu não estou marcando o adversário no campo de defesa dele ou no meu campo de ataque. Eu estou marcando o adversário no início do campo de ataque dele e ali é o início do meu campo de defesa. Então, campo de defesa e campo de ataque, ele é relativo a isso, a tá com bola ou não tá com bola. Se eu tenho bola em qualquer lugar do campo, eu estou atacando. Se eu não tenho bola em qualquer lugar do campo, eu estou defendendo. Então a gente já mata esse primeiro paradigma de que a equipe está marcando o adversário em seu campo de ataque. Não, não tem ninguém marca em campo de ataque. Se eu marco é meu campo de defesa. A equipe está saindo jogando desde a sua defesa. Não, se ela está saindo jogando, ela tem bola, então ela está atacando desde ali da sua primeira fase de construção, beleza? Então isso ficou claro para vocês. Isso é importante para que a gente entenda daqui para frente e desmistificar um pouco isso. Dito isso, a gente parte para o próximo, né? A gente vai entender que o jogo ele é segmentado em fases e essas fases são divididas em duas grandes organizações e duas grandes transições. E eu vou explicar para vocês o que é cada uma delas. A organização ofensiva e transição ofensiva. E aí vocês já aprenderam que se tem a palavra ofensivo, significa que eu estou falando do momento onde eu tenho bola. E tem também a organização defensiva e a transição defensiva. Isso significa dizer que é o momento que eu estou sem bola. Tá, mas o que é isso, Rafael? O que é organização? O que é transição? A organização ofensiva, como o nosso querido slide já está mostrando, é parte da minha fase ofensiva em que eu elaboro o meu ataque de modo a tentar criar e aproveitar espaços próximos da baliza adversária. Nesse caso, o meu adversário ele espera de forma organizada a minha manobra, ou seja, a minha manobra ofensiva, o meu ataque. O que é que significa a organização ofensiva, então? É quando eu tenho ali aquela posse de bola, quando eu tenho ali a bola em relação ao adversário, e o meu adversário ele sabe que eu estou atacando. Ele não vai ser surpreendido com o meu ataque. Ele provavelmente está atrás da linha da bola e ele está tentando recuperar a bola ali para que ele entre em organização ofensiva. Então, se eu estou em organização ofensiva, isso aí a gente vai aprender também na aula de defensividade, mas já dá para subentender que significa que meu adversário está em organização defensiva. Ou seja, eu tenho bola, estou elaborando uma manobra de ataque e meu adversário não tem bola e ele está se defendendo dessa minha manobra de ataque. Então eu estou em organização ofensiva e o meu adversário está em organização defensiva. A gente vai aprender sobre a defensiva especificamente na próxima aula, beleza? Bom, então aqui como vocês veem, o cursor está ligado para ajudar vocês aqui a compreenderem tudo. A equipe vermelha, né, ela está circulando a bola aqui, ela está tentando encontrar os espaços dentro da equipe azul, que está aqui no se defendendo, né? Ela está tentando evitar que a equipe vermelha chegue aqui no objetivo que é o gol, né? Chega aqui na sua baliza. Então aqui a gente tem uma equipe em organização ofensiva, que é o nosso foco agora, a equipe vermelha. A gente tem uma equipe azul, que não é o nosso foco agora, em organização defensiva. Tá, Rafa, mas aí tu explicou a organização. Mas aquilo que tu falou de transição, o que é? O que é a transição? A transição é quando eu estou em organização, para falar sobre a transição ofensiva especificamente, né? Quando eu estou em organização defensiva, eu recupero a bola e vou ali iniciar o meu ataque. Então esse período de transferência de comportamento é a transição entre, o nome já diz transição, né? Entre defender
e atacar. Eu utilizo o nome de transição ofensiva, há também alguns autores que utilizam o nome de transição defesa-ataque, aí você pode chamar da forma que você bem entender, que aqui a gente não está para estabelecer terminologias. Então, quando a gente fala sobre transição ofensiva, a gente está falando sobre parte da minha fase ofensiva em que eu acabo de recuperar a posse da bola e estou transferindo o comportamento de defender para atacar. Posso entrar em organização ofensiva ou atacar logo os espaços à frente. Então, por exemplo, um contra-ataque. Contra-ataque, acredito que todo mundo aqui que gosta de futebol sabe o que é. O contra-ataque é uma transição ofensiva, só que é a transição ofensiva direta, né? Ou seja, eu recuperei a posse da bola do adversário e procurei atacar rápido os espaços do adversário enquanto ele está desorganizado, surpreendendo o meu adversário. O meu adversário não esperava que eu atacasse aqueles espaços, se ele esperasse, ele estaria preenchendo aqueles espaços. Ou então, eu posso simplesmente mudar de fase. Eu estava em organização defensiva e aí eu tentei atacar o espaço do meu adversário, por exemplo, e não consegui atacar. Opa, é melhor tocar a bola aqui e garantir a posse da bola, que eu custei para recuperar, do que tentar atacar logo esse espaço. Então, eu usei a transição ofensiva simplesmente para transferir o comportamento de organização defensiva para organização ofensiva. E é importante falar que nem toda equipe ataca e defende no mesmo sistema. Por exemplo, uma equipe pode atacar no 4-4-2 e atacar no 4-3-3, sem problema nenhum. Ok? Então, por exemplo, se ela está em organização defensiva num 4-4-2, ela recuperou a posse da bola e ela não vai preferir contra-atacar rápido, ela não vai preferir atacar logo os espaços. Ela pode fazer a escolha de primeiro entrar em organização ofensiva, entrar num 4-3-3, para depois atacar os espaços, beleza? Para depois tentar atacar os espaços. Ela perde o sentido de surpresa do adversário, mas ela, de alguma maneira, ganha em organização. Ela garante que aquele ataque vai ser mais elaborado, beleza? Bom, vamos para frente. E aí, para que fique bastante ilustrado, o que é uma transição ofensiva, né? A gente viu naquele dos botãozinhos, né, que eu também acho interessante, o que é uma organização ofensiva, né, a equipe vermelha ali circulando enquanto o azul marca. Aqui a gente vai ver já na prática o que é uma transição ofensiva, né? Vou dar play aqui para que vocês entendam. A seleção da Argentina está elaborando o seu ataque. Seleção brasileira conseguiu roubar a bola nesse momento aqui, ó. Opa, peraí que voltou muito. Deixa eu pausar aqui que isso aqui é interessante. Ó, nesse momento aqui, aconteceu a perda da posse pela Argentina. O Brasil que estava defendendo, agora passa a atacar. Então ele está iniciando a sua transição ofensiva. E o Brasil, nesse momento, escolhe atacar os espaços, escolhe rapidamente transitar. E aí vocês vão ver à frente. O Gabriel Jesus ataca rápido os espaços, né? Leva a sorte no primeiro momento, mas tem muita competência para seguir. E aí acaba achando um bom passe para o Brasil ampliar a vantagem no placar. Na altura o jogo estava 1-0. Então isso aqui é um gol em transição ofensiva. O Brasil atacou rápido os espaços, surpreendeu a Argentina, recuperou rápido a posse da bola para fazer a transição. Beleza? Então acho que ficou claro o que é organização ofensiva, o que é transição ofensiva, e como eu já expliquei na próxima aula, na aula 2 da semana da análise tática, a gente vai falar sobre organização defensiva e transição defensiva, ok? Bom, vamos à frente. Para que a gente entenda mais sobre os aspectos de movimentação, as dinâmicas de transição e organização, a gente precisa aprender sobre o que são os corredores e as zonas do campo, ok? Então a gente pode dividir o campo, né? Imagina que a seta está nos indicando lá em cima. Imagina que a gente está atacando da esquerda para a direita. A gente pode dividir em, por exemplo, corredor lateral esquerdo, corredor central e corredor lateral direito, né? Então, o corredor lateral esquerdo é o equivalente ali onde está o ponta esquerda, né? O extremo esquerdo, como quiser chamar. O lateral esquerdo, meia esquerda, eles ocupam mais essa faixa de campo. Corredor central ali mais de zagueiros, que é a espinha dorsal da equipe, né? Mais zagueiros, volantes, meias, atacantes, centroavante, né? E corredor lateral direito, meia direita, extremo ou ponta direita, como quiser chamar. E a gente divide o campo mais ou menos em 3 corredores. Há quem divide mais, há quem divide menos, né? Há quem divide só em 2 lados, há quem divide em 5 espaços, né? Chamando ali entre o corredor central e o corredor lateral, né? De meio espaço. A gente não vai entrar nesse pormenor, essa divisão de 3 corredores já nos satisfaz bastante. Então, esses são os corredores. Então, além de dividir em corredor, a gente também, ou seja, além de dividir de maneira horizontal no campo, a gente vai dividir também de maneira vertical. A gente também divide uma equipe que ataca da esquerda para a direita, no caso, né? Primeiro terço, né? Quando ela está saindo para o jogo. Segundo terço, quando ela já está ali na altura do meio campo. E terceiro terço, quando ela já está próximo da baliza adversária, da meta adversária,
quando ela já está próximo da finalização. Então, primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Então, a gente já entendeu que o campo ele pode ser dividido em corredores, como ele também pode ser dividido em zonas, né, em setores. E aí a gente pode geograficamente identificar onde uma jogada acontece. Então, por exemplo, a minha equipe ela estava numa saída de jogo ali no primeiro terço, no corredor lateral esquerdo. Então eu já consigo, na minha mente, imaginar em que lugar do campo aquilo estava acontecendo, sem precisar visualizar a imagem, sem precisar ver o jogo. Só de ouvir alguém falar. Eu já sei que ela está mais ou menos ali próximo da área do lado esquerdo, né? Já tenho uma boa noção geográfica. Beleza? Isso é importante para que a gente consiga mapear, identificar padrões de uma equipe, né? Conseguir descrever em que local do campo aquela ação estava ocorrendo, estava acontecendo, beleza? Bom, aqui de novo, mas mais uma vez os corredores. Bom, e para que a gente pegue uma outra referência geográfica que é importante, né? Para que a gente consiga mapear bem, já que a proposta da aula é essa, né? Vos ensinar a mapear o jogo, é que existe uma terminologia, vamos dizer assim, um conceito que se chama centro de jogo, que nos dá a referência da bola, né? Ali a gente viu as referências do espaço, né? Ou seja, do campo, a gente também tem as referências da bola, que é chamado de centro de jogo. É um espaço em diâmetro ao redor do portador da bola, ou seja, ao redor da bola, que alguns autores falam em 9,15 metros, né? Então imagine ali a bola, 9,15 metros ao redor da bola, ali é o centro de jogo. Esse espaço determina quais jogadores estão diretamente envolvidos com a jogada. Então quando eu falo assim, esse jogador deu apoio ao centro de jogo, significa que ele está próximo do portador da bola. Essa metragem, né, 9,15 metros, pode ser para mais, pode ser para menos. Alguns autores também usam a diferenciação entre centro e epicentro de jogo, ou seja, a bola, o fulcro do diâmetro e o restante do diâmetro. Mas aqui pra gente, a gente tratando como centro de jogo já é o suficiente para que a gente entenda e não complique demais também. A gente quer simplificar, quer passar uma mensagem para vocês. Então, centro de jogo, se a gente for ilustrar o que é centro de jogo, é assim. Então, aqui o cursor está ligado para ajudar vocês. O jogador com bola, né? Esse aqui seria o que eu falei do epicentro. Então, aqui é o fulcro do centro de jogo e tudo isso aqui é o centro de jogo, ok? Imagine que isso aqui tem 9,15 metros, né? Eu não medi, mas é só para ilustrar. Então, esses aqui são os jogadores mais próximos do centro de jogo, mais envolvidos diretamente com a jogada. Esses aqui são jogadores distantes. Isso é importante para que a gente entenda quando a gente fala, por exemplo, sobre um setor do campo, né? Eu acabei de falar com vocês sobre corredor e zonas, né? Setores. Então a gente pode falar, ele estava próximo do centro de jogo, no corredor lateral esquerdo ali no segundo terço. Então vocês já sabem, é só de falar onde a bola estava e quais são os prováveis jogadores envolvidos, né? Por uma questão geográfica do campo. Bom, dito isso, né, já explicado essa parte que é importante para que vocês consigam ter o entendimento geográfico dos ataques, vamos agora para a classificação desses momentos do jogo, né? O jogo de futebol, como eu falei para vocês, ele pode ser dividido em ele é cíclico, né? Ele pode ser dividido em organização e transição ofensiva, que é quando a gente tem bola, e organização e transição defensiva, que é quando a gente não tem bola. Então, quando a gente fala sobre organização ofensiva, ou seja, quando eu estou atacando e o adversário está ali esperando o meu ataque, ele está organizado esperando o meu ataque, eu posso falar sobre 3 submomentos. O que são submomentos? A gente imagina que a organização ofensiva é um momento, a transição ofensiva é outro momento, a organização defensiva é outro momento, a transição defensiva é outro momento. Então, aí já são 4, mais a bola parada. Então, a gente pode dividir o jogo em 5 momentos. 2 grandes momentos, que são as 2 organizações, 2 transições entre as organizações, e a gente vai entender sobre a parte defensiva mais uma vez na próxima aula, e a bola parada, ok? Isso tem que ficar claro para vocês. Bom, então quando a gente está falando sobre submomentos, a gente está falando sobre os submomentos, fracionar esses grandes momentos em momentos menores para que fique mais fácil a nossa compreensão, para que a gente entenda de fato. Então, quando a gente está falando sobre primeira fase de construção, como vocês estão vendo aí, a gente está falando do primeiro submomento da organização ofensiva, que é a saída para o jogo, que é aquele momento em que a gente sai para o jogo. E geograficamente, onde é que isso se encontra no campo? Aqui. Então, esse setor vermelho, obviamente estou falando de uma equipe que ataca da esquerda para a direita. Então, esse momento aqui é a primeira fase de construção de uma equipe. Aqui, quando a equipe consegue progredir no campo, né? Progredir no terreno de jogo. Ela entra em segunda fase de construção, é quando ela começa a criar no meio campo, né? Como a expressão aí já está dizendo, que é o correspondente a essa faixa de campo, né? Quando ela entra aí com bola. E por último, quando ela entra no último terço, né? Quando ela entra em zona de finalização, é quando ela já está próximo de fazer o gol, ok? Ela já está próximo ali da baliza adversária.
aí ela já está entrando em zona de finalização, que é o correspondente a essa área aí também mais escura, né? Se fosse da direita para a esquerda, seria o contrário, obviamente. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre primeira fase de construção da organização ofensiva, né, ali a saída de jogo, segunda fase de construção da organização ofensiva, quando a equipe consegue avançar para o meio campo, e por último, entrada no último terço, entradas em zonas de finalização, que é ali já próximo da baliza adversária, quando a equipe está próxima de fazer o gol, quase fazer o gol. Ok, Rafa, entendi, mas quero um exemplo prático para ficar mais ilustrado. A gente tem, beleza? Então, vou dar o play. A seleção brasileira aqui está em primeira fase de construção, ó. Ela está... Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Pausar. Bom, ela aqui está antes do meio campo, né? Então ela está ali começando, saindo para o jogo. O tiro de meta é um bom exemplo de um início de uma primeira fase de construção. E aqui a gente tem que contar quantos jogadores estão envolvidos diretamente na primeira fase de construção, né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores e 3 jogadores fora da primeira fase de construção, que não estão envolvidos diretamente com a primeira fase de construção. Então aqui a seleção brasileira vai começar a sair para o jogo, né? E a gente tem que ver também, né? Se é uma fase de construção, se é uma primeira fase de construção mais elaborada, se é uma primeira fase de construção que pula a segunda fase, né? Que é bola direto no último terço. Se varia de um corredor para o outro, né? Então aqui a gente já percebeu que, por exemplo, a seleção brasileira não passa muito tempo nesse lance, né? Em primeira fase de construção. Pelo corredor lateral direito já avança logo para a segunda fase de construção, ok? Então aqui já está na progressão para a segunda fase de construção. E aqui ela já está em segunda fase de construção, né? Então a gente já vai pausar aqui, ó. Então a gente tem que entender quais são os jogadores que estão correlacionados diretamente com esse espaço do campo quando a bola está aí. Então quais são os jogadores que estão diretamente envolvidos, quais são os jogadores que não estão diretamente envolvidos. A gente percebeu que o Brasil já mudou de corredor, se isso é padrão, né? Na medida que a gente vai vendo o jogo, a gente vai identificando se isso é padrão, se ele muda de corredor nesse momento. Quais são os jogadores que mais fazem essa variação, né? Essa mudança de corredor. Isso tudo é importante. Então, quando a gente aqui, em segunda fase de construção, já identificou que progride pelo corredor lateral esquerdo, né? E aí tem ali uma triangulação entre Neymar, Coutinho e Marcelo. E aí o Brasil, pelo próprio corredor, ou seja, não volta para o corredor direito, nem para o corredor central, nem para o meio. E aí o Brasil entra em último terço em zona de finalização pelo corredor lateral esquerdo. Então a gente viu aqui o Brasil sair da primeira fase de construção, aí tem uma segunda bola, e na segunda bola acontece o gol. Então a gente viu o Brasil sair de uma primeira fase de construção para uma segunda fase de construção, progredindo no jogo, né? Entrando aí sim no último terço, ok? Bom, acho que ficou bem claro, né? Bem ilustrada a primeira, a segunda fase de construção e a entrada no último terço, com finalização. E agora a gente vai para os princípios táticos ofensivos, né? Bom, cada jogador ali, ele tem um papel, ele tem uma função no jogo, e é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre quais são esses princípios ofensivos e explicar para vocês. Os princípios ofensivos são, cada autor, ele trata de uma maneira, ele utiliza uma expressão diferente. Eu fiz aqui meio que uma collab, digamos assim, juntei aqui alguns conceitos de autores diferentes para que vocês tenham aqui bastante referência, tá? Então, uma equipe, ela pode ter os jogadores de uma equipe, né? Se a gente pensar assim, Rafa, está falando aí sobre função de um jogador, mas a função de um jogador somada à função de outro jogador, somada à função de outro jogador, isso tudo é o coletivo. E aí o coletivo forma a equipe. Então, quando a gente analisa somente função por função, a gente está analisando somente o atleta, né? Está praticamente retirando ele do contexto da equipe dele. Mas quando a gente analisa a função integrada ao coletivo, a gente está analisando a equipe. Então, como é que isso pode se dar, né? Quais são esses princípios? Apoio, mobilidade, penetração, infiltração, cobertura ofensiva, amplitude, profundidade, ultrapassagem e compactação. O que é apoio, né? Lembra aquilo que eu falei sobre centro de jogo, sobre estar próximo do centro de jogo? Quando eu estou próximo do centro de jogo, eu sou uma linha de passe para quem tem bola para frente, eu sou um apoio, eu sou uma possibilidade de progressão para aquela equipe. O que é mobilidade? A gente tem mobilidade individual e mobilidade coletiva, né? Mobilidade é a capacidade de se mexer dentro do campo, né? A capacidade de variar a estrutura que aquela equipe tem, né? Seja a mobilidade de um atleta de se mexer para vários lugares do campo, né? Passando pelas fases de construção, seja da equipe de hora tá mais próximo, hora tá mais distante, hora tá mais de um lado, hora tá mais do outro. Quando a gente fala sobre penetração, a gente está falando da condução de bola, né? A capacidade que o atleta tem de penetrar a área adversária, por exemplo, com vencendo duelos ali, né? De 1 contra 1, de 1 contra 2. Então,
Penetração. Infiltração é quando eu faço os movimentos sem bola, né? Quando eu faço movimento de ruptura, movimento de tentar entrar ali na defesa adversária com movimentos de infiltração, né? Vou dar um exemplo de um atleta que era muito bom nisso, né? O Paulinho, por exemplo, seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, era um jogador que tem muito isso no jogo dele, nessa capacidade de infiltração. Cobertura ofensiva, né? São jogadores que estão atrás da posse da bola, né? São os apoios atrás da posse da bola, que vão te ajudar a circular o jogo, né? Por exemplo, eu quero progredir por esse lado. Opa, não tem como progredir por esse lado, então vou ter que voltar ali num volante ou num zagueiro para tentar circular e progredir do outro, né? Esses jogadores são coberturas ofensivas. E além de serem coberturas ofensivas, eles são coberturas no sentido de que se eu perder a bola, eu tenho uma barreira subsequente aqui, eu tenho uma proteção. Bom, amplitude, né? A capacidade que a equipe tem, né, de ter dois jogadores o mais próximos possíveis da linha lateral, né? Ou seja, a distância que o meu jogador mais próximo da linha lateral direita está para o meu jogador que está mais próximo da linha lateral esquerda, né? Então a distância entre esses dois jogadores é a amplitude na minha equipe. A minha equipe pode ser pouco ampla ou muito ampla, dependendo da minha ideia, né? Profundidade. Os elementos da minha equipe que estão mais próximos da linha de fundo adversária, da baliza adversária, né? Então, por exemplo, o centroavante é um jogador que geralmente joga em profundidade, né? Ele joga o jogador mais próximo da baliza adversária. Isso determina o quão profunda a minha equipe é, né? Se ele é o último jogador na minha estrutura, ele é o último jogador da minha equipe nessa altura do campo. Ultrapassagem, né, é a capacidade que um atleta meu tem de passar do portador da bola, dando uma linha de passe em progressão para ele, né, que é muito comum, um movimento muito comum dos laterais. Muita gente chama de overlap também, né, ou seja, o meu ponta tem bola, o meu lateral ultrapassa para que seja uma opção para frente, para que o meu ponta consiga achá-lo em linha de fundo para cruzamento, por exemplo. E compactação, que é a capacidade da minha equipe de estar próximo, né, de ser linha de passe próxima, de jogar associado, de ser apoio um para o outro ali. Então, de maneira mais coletiva, né, de 2, 3, 4 jogadores. Então, isso é compactação. Então, esses são os princípios ofensivos que eu quero apresentar para vocês. E a gente vai ver esse mesmo vídeo do Brasil agora, a partir de uma outra perspectiva, a partir da perspectiva dos princípios, ok? Vamos lá. Então, aqui eu vou dar o play. Aqui a gente já vai começar com a compactação ofensiva. Aqui, quão compacta a equipe é, quão próxima essa equipe é. A gente vê 8 jogadores da seleção brasileira nessa primeira fase de construção próximos, compactos, né? Mobilidade, então a capacidade que o atleta tem de sair o William ponta, né, de baixar, de se deslocar em relação à estrutura da sua equipe, né, gerando mobilidade para ele, mobilidade para a equipe, né, fazendo com que a equipe progrida. Cobertura ofensiva, né, então o jogador tem bola, os passes que ele pode dar para trás caso não consiga progredir para circular o jogo, né? Então isso tudo, apoio, né? Ou seja, o jogador próximo do centro de jogo que me dá uma linha de passe para frente, né? Que me faz progredir o jogo. Então a gente já tem todos os princípios sendo apresentados aí. É que penetração, né? Ou seja, o Neymar conduzindo bola, né? Penetrando na defesa adversária com bola e infiltração do Paulinho ao mesmo tempo que ele está entrando lá. Deixa eu pausar aqui e voltar um pouquinho mais para que vocês consigam ver. Então o Paulinho está entrando lá, né? Então aqui a gente tem a distância entre esse jogador e esse jogador aqui, entre o Marcelo e o William, né, os jogadores mais amplos na minha equipe, né, os mais próximos possíveis da linha lateral. São jogadores que estão dando amplitude. Então aqui é a amplitude do lado direito e a amplitude do lado esquerdo. Essa amplitude pode ser próxima, né, curtinha, como é o caso da seleção brasileira, uma amplitude média, digamos assim. Mas o William, por exemplo, podia estar bem aqui, ó, encostado na lateral, para dar uma amplitude maior. E aí fazer com que, por exemplo, a defesa adversária abra mais. Em compensação, ele ia estar mais próximo, ele ia estar mais longe da baliza, né? Então é uma espécie de perde-ganha. Futebol é um cobertor curto. Profundidade, né? O jogador, que aqui no caso é o Gabriel Jesus, o jogador que está mais próximo da baliza adversária, o jogador que está dando preocupação ali para os zagueiros. Ele é a profundidade da equipe, né? E aqui a gente tem também o movimento de ultrapassagem do Marcelo. Então o Marcelo aqui ao mesmo tempo, ele é amplitude e ele também está ultrapassando. Ele está saindo de trás para pegar uma bola no ponto futuro, digamos assim, né? No corredor lá na frente para um cruzamento. E aí ele consegue fazer o cruzamento. E aqui eu também poderia colocar o Coutinho, né, que é quem faz o domínio, como cobertura ofensiva, mas como já tinha ilustrado antes. Então aqui fica bem claro, né, todos os princípios estão nesse jogo, estão nesse lance, todos os princípios ofensivos do jogo estão nesse lance, a gente conseguiu ver eles bem ilustrados, né? Então a gente já começa a entrar num conteúdo mais denso, né? Já começa a entrar
em algo que não é todo mundo que domina, né? Conseguir olhar para o jogo e dizer, esse jogador aqui ele é cobertura ofensiva, esse jogador aqui ele tá com profundidade, esse jogador, esse time, essa equipe tá dando amplitude com os laterais, né? Ou com os pontas, ou de um lado com lateral e do outro com ponta, como era o caso dessa seleção brasileira, ok? Vocês já começam a aguçar aí aguçar não, desculpa, vocês já começam a aprofundar o olhar de vocês em relação ao jogo. Bom, deixa eu passar. E aí a gente já entra num conteúdo mais denso, de fato, né? A gente vai falar sobre os tipos de ataque. E aí, os tipos de ataque, segundo a literatura, são 3. Ataque posicional, ataque rápido e contra-ataque. Uma equipe, ela pode atacar de maneiras diferentes. Ela tem tipos de ataques diferentes para situações diferentes. É importante que a gente diga isso. Então, uma equipe ela pode atacar de forma mais posicional, ela pode atacar de forma mais rápida e ela pode atacar de contra-ataque. Aí você pode dizer, Rafa, isso aí eu já sei, ataque posicional é o ataque mais trabalhado, ataque rápido é quando eu ataco rápido e contra-ataque é na transição. É por aí, mas não é exatamente isso. A gente vai ver aqui como é que funciona, porque tem alguns critérios, ok? Bom, o ataque posicional é quando a minha circulação, né, quando as minhas fases de construção, como a gente acabou de ver, elas têm um tempo de manobra alto, né, ou seja, onde eu gasto tempo para circular a bola, para tentar achar o melhor espaço na defesa do adversário, de maneira a ter segurança de que eu vou conseguir ser efetivo, a ter mais garantias de que eu vou conseguir ser efetivo. É uma manobra que tem predominância de passe horizontal, ou seja, eu circulo mais para o lado do que para frente. Quando eu progrido, é mais com passe diagonal do que com passe vertical, né? Ou seja, aquele passe que é para o lado e para frente. Zagueiro lateral, por exemplo. Então, é um momento, é um ataque, um tipo de ataque que tem predominância de passe horizontal. É uma manobra que tem uma quantidade de passes muito alto, ou seja, a equipe troca muitos passes antes de conseguir entrar na defesa adversária. E o adversário, ele tá ali te esperando, né? Ele sabe que tu vai atacá-lo, ele tá completamente estruturado. Então tá tentando, a partir do teu ataque, gerar um desequilíbrio nele. Então esse é o ataque posicional. E, ok, Rafa, eu entendi na teoria, mas na prática, como é que é? Aquilo que o Guardiola faz, é aquilo que outros treinadores fazem, né? Sei lá, o Sarri, por exemplo. É isso. É como eles elaboram a forma de atacar. Como o Jorge Jesus, por exemplo, fazia muito. Então, é um ataque mais pensado, mais elaborado, mais calmo, com mais tempo para realizar a manobra, com objetivos diferentes, né? Então vamos lá, vamos para o exemplo. Aqui a gente tem um exemplo do Shakhtar, vou dar play. Deixa eu tirar o áudio para não nos atrapalhar. E olha quantos jogadores o Shakhtar passa, né? 4, muitos passes para trás, ó, passe no goleiro para trás. Circula muito horizontalmente, sem muitos passes verticais. Óbvio que tem passe vertical, né? Mas a predominância de passes é passe lateral. Gasta muito tempo para realizar a manobra. Então, muito tempo em primeira fase de construção, né, para conseguir achar o momento ótimo de sair. Está sendo pressionado, também é importante. Agora conseguiu sair com penetração, né, conseguiu sair com condução do Tyson. E aí ele vai circular mais uma vez. 15 passes já trocados, né, 15 trocas de passes já da equipe. 16, né, a gente está vendo que conseguiu entrar em último terço ali, mas ainda não atacou, ainda não desperdiçou a posse. Ainda está elaborando seu ataque, ainda está em ataque posicional. Então, gastando muitos passes, né, muita circulação para tentar gerar um desequilíbrio na defesa adversária, para tentar achar o momento ótimo, né? E vocês estão acompanhando comigo. Então, já são 24 passes, passa para trás novamente. E se for preciso, para trás de novo no goleiro. Conseguiu achar o passe, mas aí vai, sempre passes... Sempre não, né? Mas na maioria das vezes passos horizontais. Voltou no goleiro, né? Lembra? Tava lá próximo da baliza adversária, agora voltou no goleiro. Mais passes para trás. Já são 35 passes trocados, né? 36. E que circula horizontalmente, tentando achar o melhor lugar para atacar o adversário. Trava. Só acelera na boa. Aquilo que o peladeiro fala, né? Só vai na boa, só vai na boa. 43. Depois de 44 passes trocados, é que ocorre uma tentativa de finalização. Ok, Rafa, agora eu entendi o que é ataque posicional. E ataque rápido? O que é ataque rápido? O ataque rápido é quando eu faço uma manobra mais rápida, né? Isso já era dedutível pelo nome.
A minha troca de passes é predominantemente vertical. Eu tenho uma troca de passes ali na quantidade média, razoável, não tão longa como um ataque posicional, né? Não tantos passes como um ataque posicional, mas também não é rápido demais, não é sempre vertical. Eu tenho ali um ou outro passe horizontal. E meu adversário, ele não está completamente desestruturado, mas ele também não está completamente estruturado, né? Ele está no meio termo, na metade do caminho, ele está parcialmente estruturado. Então, um ataque rápido tem essa característica, né? Ok, Rafa, tá, mas e na prática, como é que é? Vamos ver. Aqui a gente tem um exemplo da Juventus. Vou dar play aqui, ó. Já tá sem o áudio. Então a Juventus recupera a bola. Então aqui a gente já aprendeu uma coisa, né? A Juventus aqui entrou em transição ofensiva, tá? Aqui a gente já conseguiu identificar isso. Ela entrou em transição defensiva, ela vai querer atacar rápido os espaços. Mas o que é que acontece? A Napoli consegue ser efetiva, ó. A Napoli consegue aqui um desarme e consegue fazer com que a sua equipe se estruture parcialmente. Alguns jogadores importantes ali na estrutura já voltaram, já baixaram, já passaram da linha da bola e já conseguem proteger ali a baliza, né? Já conseguem defender a equipe da Napoli. Então, a Juventus ela já não tem mais uma situação de contra-ataque limpa, né? Então, a Napoli já está ali razoavelmente estruturada. Então, ela não vai conseguir contra-atacar, ela vai ter que atacar rápido, né? Se ela ainda quiser aproveitar algum tipo de estrutura, algum tipo de vulnerabilidade, né, na estrutura, ela vai precisar atacar rápido. Então, vou dar play. Aí tem disputa pela bola, passo para trás, ó, um passe de cabeça para trás. Então aqui a gente já vê a Napoli com 1, 2, 3, 4, a linha de 4 já montada. A gente já vê 1, 2, 3, 4 jogadores aqui, praticamente 8 jogadores, se não passaram da linha da bola, né, próximo de passar da linha da bola. E a Juventus continua tentando aproveitar os espaços, até que consegue aproveitar os espaços num belo chute de fora, né. Então aqui a gente tem um exemplo da Juventus atacando rápido, né, predominância de passe vertical, apesar de ter tido ali alguns passos para trás, né, quase um desarme, uma manobra rápida, né, tentando aproveitar os espaços. A Napoli conseguiu se reestruturar, mas não se reestruturou completamente, né, conseguiu, por exemplo, montar a linha de 4, mas não conseguiu se reestruturar completamente. E aí a Juventus conseguiu de maneira rápida, né, tentando aproveitar os espaços da medida do possível, concluir a jogada em gol. Ok, Rafa, mas isso aí também não seria um contra-ataque? Não, porque o adversário ele conseguiu passar da linha da bola, né? A gente tem que entender a diferença disso de um ataque rápido para um contra-ataque. Deixa eu passar aqui. Bom, contra-ataque. Como é que é o contra-ataque? É uma manobra muito rápida, né? É uma troca de passes predominantemente vertical. Pode até ter um passe ou outro horizontal, mas não muitos, ou para trás, né? De preferência sempre em direção à baliza. O objetivo é ser fatal, né? A troca de passes é baixíssima, 3, 4, 5 passes no máximo para conseguir chegar na baliza adversária. A gente quer conseguir pegar o adversário completamente desestruturado, a gente quer conseguir aproveitar todos os espaços, né? Por exemplo, aquilo que a gente viu da Napoli, nem a linha de quadra eu quero que o meu adversário consiga montar. Eu quero de fato conseguir atacar os espaços vulneráveis dele. Beleza? Então, vamos para o exemplo. Flamengo Internacional, né, na Libertadores. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho para ficar mais... Fui tirar o áudio. Aqui tem uma perda da posse, né? Então aqui inicia o contra-ataque do Flamengo. Então perceba que o Internacional, nesse momento, ele está completamente desestruturado. Uma situação de 2-1, jogadores correndo para tentar reestruturar. E aí não dá tempo, não consegue. E aí sai o gol do Flamengo, né? Então aqui foi basicamente 3 passes, né? A recuperação da posse, e aí um passo para frente, o jogador sempre, condução sempre vertical, né, penetração, e aí acontece ali um passe em diagonal para o jogador da sua própria equipe conseguir fazer a finalização. Então é uma manobra muito rápida, de muita velocidade, em que o objetivo aqui é conseguir aproveitar a desestrutura do adversário, beleza? Então aqui a gente já conseguiu diferenciar o que é ataque posicional, o que é ataque rápido, o que é contra-ataque, beleza? Bom, aqui a gente já tem bastante conteúdo sobre ofensividade, sobre o que é ser ofensivo. A gente encerra a aula aqui, mas espera um pouquinho, não sai do vídeo agora porque eu tenho um convite para te fazer. Aqui na descrição tem um link para você conhecer a LabFoot, Laboratório do Futebol, que é a escola específica em análise de desempenho que mais cresce no Brasil hoje. A gente tem um cardápio de cursos para você voltados para a parte de análise de desempenho, de análise tática em futebol, para você melhorar a sua capacidade de leitura e interpretação dos conteúdos táticos do jogo. Tem uma enormidade de cursos lá com os mais diferentes vieses, desde o viés técnico até o
viés operacional, passando pelo viés comercial, eu recomendo demais você clicar no link que está aqui na descrição e conhecer a LabFood. Tem muito mais, com muito mais profundidade disso que você acabou de ver nessa aula. Então espero que você tenha gostado. Clica no link da descrição e te vejo na LabFood. Tamo junto.